No dia de hoje, a gente vai estar falando de um dos vídeos da série A Importância do Projeto, né? E mais especificamente hoje falaremos sobre a importância da avaliação estrutural, não somente da estrutura que sustenta o telhado, né? Mas também da estrutura como um todo, né? E por que a gente está falando isso, né? Separando esse todo da estrutura do telhado. Por exemplo, numa casa, né? Numa residência de 1, 2 pavimentos, né? Você tem uma estrutura de telhado que está apoiada normalmente sobre uma laje de concreto, né? E a avaliação nesse caso se prende à estrutura desse telhado, tá certo? Aos caibros, né? Ao ripamento, às pernas, né? Enfim, tudo que compõe a estrutura do telhado, tá? Que normalmente é feito em madeira, né? Isso aconteceria num telhado cerâmico, num telhado de fibra de cimento, né? Num telhado shingle para uma residência. Agora vamos imaginar um telhado de uma fábrica, por exemplo, né? Uma fábrica normalmente tem um pé direito alto, né? E tem a estrutura metálica, né? Então são pilares metálicos e treliças metálicas, né? Que acabam formando pórticos, e esse pórtico é que apoia a estrutura do telhado, perfeito? Então não adianta avaliar só a estrutura do telhado, você vai ter que avaliar a estrutura como um todo, porque ela é como um todo, né? Ela é um pórtico, ela não está apoiada em cima de uma laje, né? Esses pilares, eles estão fixados nas suas fundações, né? E pela altura, né? São pilares esbeltos que são muito mais suscetíveis, né? À ação de carga horizontal. Quando a gente fala de carga horizontal, a gente está falando de carga de vento, né? Então, um telhado que suporta um sistema fotovoltaico, na verdade, ele tem dois fatores que atuam sobre ele, dois fatores principais, né? Um é a carga relativa aos painéis fotovoltaicos, né? Incluindo sua estrutura de fixação, mais os painéis propriamente ditos, né? Inclui a carga de uma pessoa que vai fazer essa manutenção ou operação. Então, há que ser considerada essa carga também, né? Conforme é prescrito nas normas técnicas, né? E além disso, você ainda tem a carga horizontal, que é a carga de vento, que vai depender do entorno, né? Do que a gente costuma chamar de coeficiente de rugosidade do terreno também. É diferente você ter uma fábrica num local onde você não tem vizinhos, né? E as edificações que estão no seu entorno são de menor altura, para uma fábrica do lado da outra, ambas com alturas iguais, né? Então são considerações completamente diferentes, né? E que precisam ser analisadas por um profissional gabaritado e habilitado para fazer esse tipo de cálculo, né? E isso é uma atribuição, no caso do engenheiro civil, né? E em alguns casos o engenheiro mecânico também pode fazer esse tipo de trabalho, né? Mas ou é o engenheiro civil ou o engenheiro mecânico, né? Que obviamente podem trabalhar com técnicos em edificações, técnicos de mecânica, né? Como auxiliares. Perfeito? Então, por que se faz necessária essa avaliação? Pensa junto comigo, né? Quando você projeta um telhado, né? A estrutura de um telhado, você pensou na sobrecarga trazida por um sistema fotovoltaico? Muito provavelmente não, né?
a não ser que você já seja uma pessoa mais nova, uma pessoa já com uma visão de sustentabilidade mais apurada, né? E que vai já prever isso no projeto, que, na minha humilde opinião, deveria se tornar norma, tá certo? E, através dos municípios, se tornar uma lei, né? Já existem alguns municípios que adotam a seguinte lei, né? Toda nova edificação ela tem que prever, por exemplo, a instalação do sistema solar para aquecimento. Isso se dá nos nossos estados mais frios. Não seria muito o caso do Rio de Janeiro, né? Nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, patrocinados pelo governo federal, já existe uma obrigatoriedade também dos projetos já preverem a geração fotovoltaica, né? Por quê? Né? Porque é muito interessante, tanto para o cliente final, no caso para o consumidor final, que vai pagar uma conta que chega a ser 90% mais barata, né? No caso de uma edificação individual. E no caso da edificação coletiva, né? Pode ser que esse sistema fotovoltaico ele seja suficiente para prover, né, a parte comum, ou seja, o que a gente costuma chamar de medidor de serviço. E isso vai fazer com que o condomínio seja mais barato, né, e que você tenha, obviamente, menores custos associados à moradia. Perfeito? Então, eu acredito que em algumas edificações já exista, né, em alguns estados já existe, alguns municípios já existem, mas a tendência que a gente sente no mercado é que isso deve se tornar regra, né? Se tornar regra para todo o território nacional, porque é uma coisa boa para todo mundo, né? É bom para a concessionária que não vai ter que gerar mais energia, né? Não vai ter que comprar energia no Mercado Livre ou nos grandes leilões de energia para poder suprir, porque a geração distribuída ela traz consigo essa grande vantagem, né? Quando você gera no local onde você consome essa energia, né? Você está evitando o suprimento de energia pela rede, né? E o contrário, né? Quando você gera mais energia do que você precisa, você ainda injeta energia na rede e, eventualmente, você aumenta a capacidade dessa rede de suprir outros clientes, né? Então é ganha-ganha, né? Ganha a concessionária, ganha cliente, ganha todo mundo, tá? Então isso é uma grande tendência. Mas para colocar um sistema fotovoltaico sobre um telhado, sobre uma laje, sobre uma estrutura ou até mesmo sobre o solo, né? É necessário que você faça uma avaliação estrutural. No solo é bem mais complexo e muito mais multidisciplinar. A gente já falou em outros vídeos que a energia fotovoltaica não é a prerrogativa de engenheiro eletricista nem de técnico eletricista. Ela é altamente multidisciplinar, tá certo? E em alguns casos, ela é a menor parte do sistema, tá? Ou seja, onde o engenheiro eletricista contribui menos, né? No caso de uma usina, por exemplo, a quantidade de obras civis e eletromecânicas que existem, elas superam com muita facilidade as obras elétricas que vão ser realizadas. No caso de um telhado, isso não acontece dessa forma. As obras elétricas, elas acabam predominando, tá? Então é muito importante que seja feita essa avaliação. Essa avaliação ela deve ser prévia à instalação do sistema para que a gente evite acidentes, né? E alguma coisa indesejada, né? Além disso, como já falamos também anteriormente, é muito importante que você faça um seguro, né? O exemplo de Santa Catarina, agora há pouco tempo, foi um exemplo muito interessante, né? Que foi um mini ciclone que trouxe muitos prejuízos, e dentre essas instalações que tiveram prejuízos, muitas delas tinham sistemas fotovoltaicos instalados, né? E que, se não fosse o seguro, teria um prejuízo muito grande, né? Então, como a gente falou, o seguro é para não usar,
mas é bom ter, até porque o valor do seguro é irrisório diante do valor do equipamento que você colocou, do investimento que você teve e do investimento que você certamente terá para refazer. Perfeito? Feito isso, vamos falar um pouquinho desse assunto telhado, né? Para ficar mais claro. Eu vou dividir minha tela contigo, só para a gente fazer uma recordação e passar alguma informação para quem não é especificamente do ramo da construção civil e não tem muita intimidade com o assunto. Então, as principais patologias, né? Principais patologias que podem acontecer nos telhados, basicamente a gente divide os dois tipos principais, telhados de madeira e telhados metálicos, né? Então, eu estou colocando aqui, né, metodologia de inspeção e técnica de reabilitação de elementos estruturais de madeira, e estou deixando um link que é um trabalho de pesquisa muitíssimo bem feito, está disponível na internet, né? E eu aconselho fortemente a leitura dele, né? E quais são as principais patologias que podem acontecer em estruturas de madeira para sustentação de telhados, né? A descoloração causada por fungos manchadores, a gente pensa às vezes que uma madeira simplesmente porque ela está perdendo a coloração, que isso não é uma patologia, e sim, isso é indício de uma patologia, mas precisa de olhos educados, né, para esse entendimento. Ataque de insetos ou fungos apodrecedores, e nesse caso a gente está falando daqueles mais famosos, cupins, por exemplo, né? Ação de agentes biológicos, ações de agentes atmosféricos, anomalias estruturais. Um agente atmosférico comum, né, de atacar a madeira seria o efeito da atmosfera salina, né, que a gente costuma chamar erradamente de maresia, né? Bactérias, fungos, insetos, perfuradores marinhos. Esses perfuradores marinhos, obviamente, estão muito mais ligados à região marítima, né? Ou em proximidade com o mar. Outros agentes físicos, né? Agentes químicos, agentes atmosféricos e o mais indesejado de todos, que é o incêndio. Tá? Também estou deixando um link aí embaixo, tá certo? Muito, muito interessante a respeito desses assuntos que nós estamos falando aí agora, que envolve a parte de produção de energia, né? E envolve todas essas patologias. Está muito bem detalhado, né? Não vale a pena a gente ficar falando disso agora, quando a literatura está disponível para você ler, tomar conhecimento a hora que você quer, né? A outra parte de estrutura metálica, a gente colocou um exemplo, quer dizer, na verdade, um mau exemplo, né? De uma estrutura, né? De uma estrutura horizontal fixada a uma estrutura vertical, que pode ser um pilar, de uma forma que está claro para qualquer um, né? Qualquer um que não precisa ser engenheiro, não precisa ser especialista, de que essa solda está mal feita, né? E que certamente ela irá comprometer qualquer estrutura que coloque sobre ela. Perfeito? Então, isso pode causar movimentação da estrutura provocada pela variação térmica ou higroscópica, né? Então, a temperatura que a gente está falando é a temperatura ambiente. Ela tem efeito sobre a estrutura metálica? Tem. Sobre a de madeira? Também tem. Tá? Também tem. Tá? Então, todas as estruturas elas estão submetidas a esse efeito da variação térmica, né? Higroscópico, né, é a umidade, né, é aquela umidade que está intrínseca ao material, né, ou que está no caso da madeira, é muito da umidade intrínseca, né, ou da umidade absorvida que pode gradativamente ir causando corrosão. Perfeito? Sobrecarga excessiva ou concentração de tensões, estamos falando, né, aí exatamente no ponto, né, as placas fotovoltaicas, né, com a estrutura de fixação, mas as pessoas que estão trabalhando para fazer essa execução são cargas excessivas para as quais o telhado não foi dimensionado, né? Deformações excessivas, né? E quem é que sabe dizer se a deformação é excessiva ou não? O especialista. A verdade é que toda e qualquer estrutura deforma, mas existem limites para essa deformação, para essas deformações que são limites seguros, tá?
a corrosão, como a gente já falou, né? É muito comum, né? O aço que mais se usa em construção é o aço carbono, né? E existem diversos tipos de aço carbono, né? Mas normalmente o aço carbono que se usa, né, nessas construções, né, é o aço carbono mais simples, né? Quando muito um aço galvanizado, né? Nunca uma liga, né? Uma liga com não metais que vão proporcionar aços do tipo Cortem, por exemplo, né? Que é o aço que está na ponte Rio-Niterói, que são resistentes à corrosão. Tá? De novo, possibilidade de incêndio. Mas uma estrutura de aço, né, tem risco de incêndio? Tem. Né? É só lembrar do World Trade Center, né? lá em Nova York, né? E aquele prédio é todo de estrutura metálica. Né? E caiu. Né? E caiu pelo efeito do impacto das aeronaves e depois pelo incêndio que foi produzido, que levou essas estruturas, né, a um ponto de fusão maior do que ela pode resistir. Tá? E só uma questão de exemplo, a partir de 250 graus Celsius, né, a estrutura metálica já começa a ter deformações permanentes, tá certo? Ou seja, deformações plásticas. Né? Deformação plástica é uma deformação permanente. Deformação elástica é aquela deformação que se faz e, cessada a causa, ela volta para o seu estado normal. Perfeito? E quais são as principais causas de falha? Né? Primeiro, falha de projeto e detalhamento. Um projeto mal feito, né, e mal detalhado, ele já nasceu com patologia. Falha nos processos de detalhamento construtivo. É muito importante o detalhamento, tanto em estrutura de madeira, quanto em estrutura metálica, e em qualquer tipo de estrutura, o detalhe, né, o como fazer, ele é muitíssimo importante, né? Falhas de manutenção ou ausência da manutenção preventiva, né? E a gente deve estar falando o tempo inteiro, né, que as estruturas devem sofrer manutenção e, obviamente, quando se faz a manutenção preventiva do sistema fotovoltaico, é sempre interessante que se dê uma olhadinha também na estrutura para ver se nesse tempo, né, que normalmente é de 6 meses, 1 ano, e como a gente já falou em outros vídeos, isso tudo vai depender muito, né, do entorno dessa instalação e dos agentes que elas estão submetidos, né? Então é muito importante também que se dê uma olhadinha na estrutura do telhado, para evitar surpresas, né? E a gente não tem que ter surpresa com esse tipo de coisa. Um outro fator importante, né? Que eu queria frisar aqui para vocês. Outro fator importante que eu quero frisar para vocês aqui na verdade, as inclinações do telhado, né? Então, para começar, vamos começar a tirar uma dúvida, né? Uma dúvida que é muito recorrente, né? Se costuma falar que a inclinação ideal de um telhado, né, ela deve ser similar à latitude, né? Então, por exemplo, aqui no Rio a gente está na latitude 23, tá? Então, um telhado inclinado a 23 graus, ele estaria numa inclinação que estaria bem próxima de uma inclinação ideal. Não estou dizendo que 23 graus é a inclinação ideal. Estou dizendo que está bem próxima da inclinação ideal. Só que se costuma confundir muito, né, grau de inclinação, tá, que é o arco da tangente, né, da altura, ou seja, do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né, com percentual de inclinação. Então, eu falo, por exemplo, esse telhado tem que estar inclinado 1%. O que significa isso? A cada 100 centímetros, eu subo 1 centímetro, tá? Então, 1 centímetro para cada 100 centímetros. 1 100avos, 1%. Perfeito? Então, 2%, tá certo? Eu subo 2 centímetros
para cada metro, 10%, 10 centímetros para cada metro, tá certo? E assim, né, esse gráfico aqui que a gente está mostrando, ele está mostrando exatamente isso, né? Com isso a gente consegue, inclusive, saber qual é a altura da cumieira, né? Em função da largura do telhado, né? E de quantas fiadas, né? Quantas fiadas terão, você vai conseguir saber. Você vai conseguir saber qual a altura desse telhado. Fiada a gente chama fiada de telha, né? Então pode ser fiada de telha colonial, fiada de telha pérgola, fiada de telha de fibro-cimento, fiada de telha de concreto. Com isso se consegue também saber qual é a altura da cumieira, perfeito? Então estou colocando aqui alguns exemplos mais comuns, né? Então, por exemplo, a telha francesa, ela precisa de 36 graus de inclinação mínima, ou seja, para cada metro, 36 centímetros, perfeito? Agora, em graus, 36% corresponde a 20 graus. A telha colonial, né, colonial paulista, né, que se diz, né, a inclinação dela seria inclinação mínima, né? Mínima. Por que se fala inclinação mínima? Porque com menos inclinação do que essa, né, a água que percorre a superfície da telha, né, ou seja, todo esse escoamento superficial, ele tenderia, na borda da telha, a ter um retorno para dentro do ambiente, o que é indesejado. Então, a inclinação mínima faz com que isso não aconteça, com que essa água ela escoe pelo telhado e vai desagar na calha, né, que vai coletar toda essa água e conduzir as galerias de água pluvial, que vão existir na residência. Perfeito? Então, na telha colonial, mínimo 30%, que corresponde a 16 graus. Né? Na telha romana, a mesma coisa. Na telha portuguesa, a mesma coisa. E na telha de concreto, exatamente a mesma coisa. Tá? Então, nesses tipos de telha, né, na colonial, na romana, na portuguesa e na telha de concreto, né, além da telha, exatamente, né, nessas 4 tipos de telhas, né, a inclinação mínima é de 30% e isso corresponde a 16 graus de inclinação. Quando você está trabalhando com o sistema fotovoltaico, né, o que você tem que colocar lá é a inclinação em graus, não em percentagem, perfeito? Já uma telha de fibro-cimento, ela precisa de uma inclinação mínima de 10%, isso corresponde a 6 graus, né? E é recomendável que você não tenha uma inclinação menor do que 10 graus, né? Então, no telhado de fibro-cimento, né, você tem condição de fazer ajustes, né? Ajustes, porque a própria estrutura de fixação, ela permite esse ajuste, perfeito? E você consegue fazer com que esse telhado tenha 10 graus de inclinação ou bem próximo disso, para que você tenha um coeficiente, um grau de escoamento da água, né? E que não haja empoçamento, né, dessa água, que não fique em gotículas, que, como já falamos anteriormente, essas gotículas vão funcionar como lentes, né, e vão amplificar o calor, e esse calor ele pode causar dano aos filmes do semicondutor, no caso do silício. Tá? E isso é danoso para a placa e, com o tempo, isso vai fazer com que essa placa ela seja danificada e tenha que ser substituída. Num telhado metálico, né, seja de telha ondulada, seja de telha trapezoidal, né, a inclinação mínima de 15% vai corresponder a 8,5%. Também é possível fazer isso, tá? Que nós falamos para telha de fibro-cimento, também é possível, né? Mas 8,5% já está bem mais próximo de 10%, de 10 graus do que o anterior. E por último, a telha shingle, que não é muito utilizada aqui no Brasil, mas está começando a virar moda, né? Nós já temos fabricantes nacionais que fazem a telha shingle, né? E essa telha, a inclinação mínima dela é 33 graus, é bem acentuada, porque o material de revestimento dela é um material bastante poroso, ele é muito indicado para locais frios, tá? Muito indicado para locais frios. Mas ela tem um visual muito bonito, né? E tem um apelo arquitetônico muito bonito e acaba sendo utilizado em áreas mais quentes como
como no caso do nosso estado aqui, né? Então ela tem uma inclinação mínima de 18,5 graus, tá? Então estaria acima dos 10 graus de necessidade, então estaria atendendo a inclinação mínima, perfeito? Não estarei na inclinação da latitude, mas eu não disse que a inclinação da latitude é a inclinação ideal, tá? Eu disse que inclinações próximas à da latitude são inclinações ideais, é bem diferente. E pode ser que essa telha chime com 18,5% esteja muito próximo da inclinação ideal. Pode ser, não estou afirmando. Esse cálculo é complexo, né? E é interessante que seja feito utilizando ferramentas adequadas, né? Que são softwares que foram desenvolvidos para cálculo do sistema fotovoltaico. Tá? Então, isso aqui é uma estrutura típica, né? Do lado esquerdo a gente está vendo aqui uma estrutura de telhado cerâmico, né? Então, com toda a sequência dessa montagem, né? Então, as estruturas de fixação elas ficam presas aos caibros, né? E passam a estrutura, ela forma um L e passa por baixo da telha, ou seja, entre uma telha e outra, né? A partir daí você vai ter um perfil de alumínio ou de aço galvanizado, enfim, de algum material resistente à corrosão, né? Vai depender muito do grau, né, de severidade que você tem da atmosfera que está no seu redor, né? Para você dar o tratamento adequado e dimensionar adequadamente essa estrutura. E sobre essa estrutura você vai apoiar os módulos fotovoltaicos, perfeito? A gente está vendo aqui o mesmo exemplo, né? Sobre o que poderia ser uma laje, sobre o que poderia ser um telhado chimbo, né? E que por uma questão de tentar ajustar a placa fotovoltaica, né, a melhor inclinação e a melhor direção, né, você colocou uma placa bastante elevada. Tá? Eu não sei exatamente quantos graus ela está inclinada aqui, mas visualmente essa placa ela está com mais de 40 graus de inclinação. E qual é o problema disso? Né? Qual é o problema de eu colocar 40 graus de inclinação, né? Ou 30 graus de inclinação, vamos dizer que seja 30, né? Porto Alegre, por exemplo, está na latitude de 33, então estaria bem próximo para utilizar em Porto Alegre, por exemplo, né? Por exemplo. E qual é o problema que eu tenho de colocar essa placa com essa inclinação de 30 graus, da forma que foi colocada aqui, sobre uma superfície que vamos considerar plana, perfeito? Então, a superfície de apoio e a placa, elas não estão paralelas, tá certo? Eu tenho uma placa que está deslocada da superfície de apoio de 30 graus. É muito diferente de eu ter um telhado a 30 graus e ter placas que acompanham a inclinação do telhado, tá certo? Ou seja, a inclinação relativa entre telhado e sistema fotovoltaico e placas fotovoltaicas é zero, porque elas estão paralelas. Não é o caso da figura do lado direito. Minha superfície é plana e a minha placa voltaica ela está deslocada em torno de 30 graus. Vamos trabalhar com 30 graus desse telhado. Perfeito? Certamente essa pessoa tentou colocar na inclinação ideal e muito provavelmente ele está buscando o norte, né? Que, como nós sabemos, no hemisfério sul, seria onde nós teríamos o maior rendimento do sistema fotovoltaico. O problema é muito simples. O problema é a carga horizontal, a carga de vento, né? Você está criando basicamente uma superfície, né? Uma superfície que está combatendo a passagem do vento, né? E ele vai continuar querendo passar por aquele local, né? Muito provavelmente essa placa será danificada no primeiro momento, né? Será flexionada no primeiro momento, já foi o suficiente
para danificar o filme do silício, na verdade, do semicondutor que está ali dentro, né? E, num segundo momento, né, pode haver o arrancamento dessa placa, pode haver a deformação dessa placa e ainda pode haver comprometimento do telhado, né? Que essa placa vai resistir e junto dela, né, como ela está associada a uma outra superfície, nesse caso o telhado, né, ela vai transmitir esses fósforos para a estrutura de fixação, tá certo? Ou seja, tem tudo para o acidente acontecer. Tem tudo para o acidente acontecer. Pode não acontecer? Pode, né? Agora, com toda certeza, pode não acontecer dessa placa sair voando, como aconteceu há pouco tempo em Santa Catarina, como eu acabei de falar, e saíram voando literalmente, né? Algumas delas caíram, foram demolidas, mas com toda certeza o semicondutor foi abalado, né? E reduziu a vida útil dessa placa, e em curto espaço essa placa vai ter que ser substituída, porque ela vai parar de gerar energia, né? Ou vai começar a produzir muito menos energia do que deveria. Perfeito? Eu acho que ficou claro, né, a importância que tem um bom projeto, né? Um bom projeto. O projeto não é só verificar o consumo, né? Verificar a latitude, verificar a inclinação do telhado, verificar a direção, né? O azimuth, para onde está apontado esse telhado, verificar cabos. Não é só isso, né? Ele passa por uma avaliação estrutural, né? E um pouquinho mais para frente a gente vai falar de uma outra coisa bastante importante, né? Bastante importante, que é diagnóstico energético. A gente vai dedicar um vídeo especificamente para isso, com exemplo, né? Que é muito importante que se faça isso, é muito importante que o sistema que vai receber o sistema fotovoltaico esteja o mais equilibrado possível, né? E o mais limpo possível. A gente vai entender tudo isso, o que significa limpeza, né? Limpeza no sentido elétrico, né? E equilíbrio no sistema elétrico, tá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez, né? Se você não fez sua inscrição, eu peço que você faça sua inscrição, deixe o seu gostei, deixe o seu like, conforme você goste mais, né? Deixe suas sugestões, suas análises, suas críticas, e não esqueça nunca que a energia do conhecimento transforma. E nós vemos nos próximos vídeos. Até lá.